Já? Agora. Olha só, não sei se vocês se tocaram do seguinte, o que a gente fez para calcular os termos da série de Fibonacci? Vamos lembrar. Fibonacci. Quais foram as estratégias que nós usamos nas últimas aulas? Inclusive na aula de laboratório a gente verificou os tempos das 3 estratégias. Primeiro, a versão recursiva, que tem complexidade o quê? TDN exponencial, né? Que eu vou botar aqui como sendo, botar um alfa elevado a n, obviamente com alfa maior do que 1, que para alfa menor do que 1 elevado a n vai ficar menor. Então, com alfa maior do que 1 elevado a n, eu estou dizendo o seguinte, olha, é exponencial, é um número que cresce exponencialmente. Versão recursiva. Nós implementamos a versão iterativa, a do forzinho, você pode chamar, né? Iterativa, que se mostrou muito boa. Tn, teta de n. Melhor, né? Isso é o forte, vai calculando termo a termo. E a gente viu a estratégia dividir para conquistar, né? O recursive square, que tem complexidade t de n. T de n pertence a teta de log na base 2 de n por ser dividir para conquistar. Todo mundo está lembrado disso? Todo mundo está lembrado também que o enésimo termo de Fibonacci pode ser calculado por uma formulinha que a gente deduziu lá em matemática discreta, quando a gente resolveu a recorrência que dá origem a Fibonacci. Resolvendo esta recorrência pelo método das diferenças finitas, a gente chegou a essa fórmula aqui. 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, 1 mais raiz de 5 sobre 2 é o φ, certo? Fórmula de Pinet, todo mundo está ligado? Que essa fórmula aqui resolve o enésimo termo da sequência de Fibonacci. E eu cheguei a comentar com vocês que à medida que n tende para infinito, esse termo aqui, como está elevado a n, e essa parte aqui é menor do que 1, algo menor do que 1 tendendo a infinito tende a zero, certo? Pego um número menor do que 1 e vou elevando a números cada vez maiores, isso daqui vai tender a zero. Então, isso permite que nós afirmemos o seguinte, olha, o termo enésimo de Fibonacci é aproximadamente igual, né, eu posso ter uma aproximação que é 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2, a gente sabe que é φ, né, a razão áurea, φ elevado a n. O que significa isso? Que o termo de Fibonacci pode ser aproximado por essa formulinha aqui, ao ponto da gente ainda poder fazer o seguinte: você quer calcular o enésimo termo de Fibonacci? Enésimo termo. O que você pode fazer? Calcula o valor por essa fórmula aqui, tá? Primeiro passo. Aplicar. Vou chamar aqui de F. Se eu botar F' vai aparecer aqui derivado, né? Então vou chamar de F2 de N, tá? Essa é uma fórmula auxiliar, vamos dizer assim. Aplicar o que eu estou chamando aqui de F2 de N. Só que isso obviamente não vai calcular o resultado exato. Por quê? Porque está faltando esse pedacinho aqui, né? Só que, não sei se alguém já chegou a perceber isso executando o algoritmo, isso aqui dá um número muito próximo do número inteiro de Fibonacci, porque o número de Fibonacci é sempre o número inteiro, não é? Então, o segundo passo, arredondar para o inteiro mais próximo. Arredondar para o inteiro mais próximo. Por exemplo, tem um termo de Fibonacci que dá 50. Qual é? Acho que é o 10. 55. Não, peraí, tem um que dá
dar 55, desculpa, eu acho que é o décimo, né? Se você colocar 10 aqui, essa conta vai dar 55, de quebradinha. Se você arredondar, às vezes é para baixo, tipo assim, se você arredondar para o próximo inteiro, quer dizer, para o inteiro mais próximo, perdão, próximo inteiro não que é de cima, né? Para o inteiro mais próximo, você terá o enésimo inteiro de Fibonacci. Aí, a pergunta que eu lanço, o desafio é o seguinte: nós temos uma função que calcula em tempo log de n o expoente, né, de um número elevado a n no tempo. Que versão é essa aqui? Recursive square, né? Aquele que se baseia no ser par x elevado a n sobre 2 vezes x elevado a n sobre 2. Se for x elevado a n sobre 2, x elevado a n sobre 2 vezes x. E a gente implementou esse algoritmo e a gente viu que ele tem tempo log de n. Qual seria a vantagem de pegar, então, o φ, colocar aqui, fazer x igual a φ, né, onde a gente pegaria esse algoritmo recursive square, trocaria o x aqui pelo 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o φ, 1 mais raiz de 5 sobre 2, eu coloco aqui o tempo de Fibonacci que eu quero e depois eu simplesmente arredondo o resultado. A gente sabe que essa função aqui tem complexidade o quê? Log de n, não é? Poxa, a gente implementou essa estratégia aqui, de dividir para conquistar, que também tem complexidade log de n. Mas qual seria a suposta vantagem de fazer isso daqui, ao invés de usar o algoritmo de dividir para conquistar que a gente implementou? Quem implementou isso no laboratório sabe. Qual foi o problema, entre aspas, de fazer isso aqui? Multiplicação das matrizes? Envolve matrizes, né? Não foi tão trivial assim, foi? Não. A gente teve que partir daquele teorema que diz o seguinte: termo n mais 1, termo n e o termo n menos 1, essa matriz 2 por 2 é igual a 1, 1, 1, 0 elevado a n. E o que a gente teve que elevar a n era uma matriz 2 por 2 para calcular 3 termos de Fibonacci aqui, né? Se eu fizer isso daqui, elevar 1 mais raiz de 5 sobre 2 a n, na nossa funçãozinha que eleva o número a n em tempo log, multiplicar, claro, por 1 sobre raiz de 5, porque aquela função potência ali é só o φ elevado a n, né? Eu tenho que botar aqui 1 sobre raiz de 5 e ainda por cima eu tenho que arredondar isso aqui para o inteiro mais próximo. Parece vantajoso em relação a utilizar a matriz, não parece? Então, exercício e desafio. Exercício e desafio. O quê? Comparar as duas estratégias. Mas não é comparar o tempo de execução, não. O tempo de execução, certamente os dois são log de n. Isso eu garanto para você. Tanto que são aqueles casos que, dependendo da máquina que você for rodar, a gente nem vai conseguir medir o tempo. Certo? Ser rápido demais. Mas comparar a precisão dos resultados. Então, a partir de agora, sempre que eu pedir para vocês exercício e desafio, vou até deixar aqui exercício e desafio no meio do mundo. Façam! Porque lembra que eu disse que no lugar da P12 eu vou passar trabalho. Trabalho vai ser composto, entre outras coisas, soluções desses exercícios de desafio, tá? Que é um bom motivo para vocês voltarem a me perturbar pela internet ao longo da semana. Eu estou sentindo falta depois. Na semana véspera da prova de matemática discreta, que eu tive que responder dúvidas de vocês, eu estou sentindo falta disso, estou sentindo abandonado por vocês. Estou carente, estou abandonado por vocês, vocês não estão tirando dúvida comigo, estou ficando triste com isso. Então, eu vou passar esse exercício de desafio aqui para vocês se darem ao trabalho de programar, verem o resultado, comparar, entre em contato comigo pela internet, e-mail, seja lá o que for, pergunta e a gente vai trocando ideia e você vai guardando as respostas, as suas conclusões, porque quando eu passar o trabalho valendo T2, o que constar de exercício de desafio no trabalho, você já vai ter
Ok? Combinado então até aqui, gente? Todo mundo entendeu do que se trata? Eu tenho uma quantia aqui que é elevar um número real, que 1 mais raiz de 5 sobre 2 nem racional é, porque raiz de 5 é irracional, né? Então 1 mais raiz de 5 sobre 2 é um número irracional, que é o φ, que é a razão áurea, elevar a razão áurea a n e multiplicar por 1 sobre raiz de 5 e arredondar para o inteiro mais próximo, tem que me dar uma ideia em termos de Fibonacci. Tá? Em tempo log n. Isso parece ser melhor do que aquele algoritmo, ou parece ser menor do que o algoritmo da matriz. Por quê? Menor? Certamente é. Estou falando em termos de tamanho, né? Tamanho certamente é, porque aqui eu não preciso me preocupar com matrizes. Aqui eu só vou pegar um número, elevar a n, dividir por raiz de 5 e arredondar. E eu quero saber se dá certo ou não, e caso não dê certo, por quê? Mas não é para responder agora. Quero que vocês façam o teste e troquem ideias comigo durante a semana para a gente ir depurando, né, lapidando, as respostas, para que vocês tenham essa resposta para poder usar quando eu passar trabalho. E até para entender também o que acontece em ciência da computação, onde algumas coisas teoricamente são perfeitas, mas quando a gente começa a usar uma máquina que tem uma aritmética de ponto flutuante que não é lá assim tão precisa quanto nós gostaríamos, vide a nossa disciplina de arquitetura 2 semestre passado, o que acontece? Ok? É isso que eu quero que vocês observem. Se vai dar algum problema aqui ou não, não sei, não estou dizendo que vai, estou dizendo que se der, eu quero que vocês tenham o trabalho de vivenciar o problema. Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar na teoria. Né? Lembra-se, mês passado em arquitetura? Uma coisa é eu falar que se eu somar o 0,1 com ele mesmo 30 mil vezes, não ia dar 3 mil. Muita gente já segue aqui dizendo que o professor é louco. A outra é eu chegar e escrever o código na frente de vocês, compilar e rodar e ver que realmente não dá. Né? Ou outra coisa seria eu passar um trabalho, você em casa fazer e perceber que não dá. E aí você vai falar, cara, Fred não é louco, realmente isso aqui que ele está falando acontece. Então, quando eu passar trabalho assim, é para que vocês vivenciem aquilo que parece que é só teoria. Né? A gente tem que sair um pouco da teoria e ir para a prática. E projeto de análise de algoritmo envolve também prática, uma mescla de teoria com prática. Até aqui está ok, então? Então, o desafio está lançado, o Fibonacci, e agora eu vou voltar para o que era o nosso tópico da aula passada, que eu tive que interromper para fazer aquela revisãozinha e tal, tirar umas dúvidas, mas que ainda tem a ver com multiplicação de matrizes, dividir para conquistar, que eu não mostrei para vocês o algoritmo de Strassmann, que ao invés de 8 multiplicações de matrizes n sobre 2, ele faz 7. Lembra que eu escrevi as 8 multiplicações e disse, olha, existe um truque que elimina uma dessas multiplicações para a gente ter um algoritmo mais rápido, com uma complexidade um pouquinho mais baixa. Mas eu não cheguei a mostrar o algoritmo. Vou fazer isso agora. Ok?